Pá, mas não pode empatar dentro de casa com um time que, embora esteja numa boa fase lá, não dá. Tem Soares, cara. Não dá. A gente não era pra eu estar nesse sofrimento com o Soares em campo, bicho. Mas tudo bem. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, esse canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para falar sobre os clubes Grêmio e Inter e consequentemente fazer corneta. Eu sou gremista, Gustavo, o único gremista que está participando desse canal. Infelizmente, nos últimos episódios tem sido assim. Não dá para continuar assim. Tem que ter mais gremistas aqui. E comigo hoje está os colorados Doda, do Resiliência Colorada, Raul, Raulito e Alexandre. Bom, vamos começar falando de Inter, não só porque os colorados são maioria no canal hoje, mais uma vez, mas vamos começar falando de Inter porque o Inter fez um feito, né? Digamos assim, o Inter se preparou para um jogo de final, né, Doda? E a mobilização da torcida e tal. Não que o Flamengo não tenha se preparado também dessa forma. Mas o que mais me causou estranheza no jogo do Inter foi o cara que fez os gols do Inter. O cara sai do banco, o cara tava no banco. Por que, que o Maurício estava no banco e entrou para resolver, né? Cara, primeiramente, boa noite, galera aí que tá acompanhando o canal. O Maurício, ele tinha pego um negócio que é Bragnite, se eu não me engano. É uma Bragnite aí nas últimas 2 semanas aí. Então, não, mas ele tava lesionado, ele tava voltando de lesão. Então, por isso que ele tava no banco e também por opção do Mano, né? Como o Mano falou na entrevista, a maneira que o Flamengo foi pro jogo, né? Postado em campo, ele preferiu optar por três, né, dois pontas, que era o Wanderson e o PH, com o alemão na frente, e uma melhor sustância ali com o Campanharo e com outro rapaz que acompanhou o Campanharo ali no meio campo ali, que eu não gosto muito de citar o nome dele, com o Alan Patrick de camisa 10 ali. Mas eu sou justo. O rapaz que acompanhou o Campanharo não foi mal dessa vez, foi até bem, até um certo nível ali. Ponto positivo, eu acho, desse jogo aí, eu acho que quase todos os colorados, pelo menos nas redes sociais, a gente vai acompanhando. Todo mundo concorda, o Campanharo. Eu acho que o Campanharo fez uma bela partida, foi uma bela partida. Eu cito ele e o Igor Gomes. Para mim, o Igor Gomes é uma outra afirmação, não ao ponto do que o seu Saraiva falou lá, né, que se treinar fundamento, seleção brasileira, calma, já começa a falar umas coisas, calma, vamos na manha. Mas eu gostei muito da atitude do Inter em relação a não desistir, não desistir, acreditar. Eu conseguia ver nos jogadores que eles estavam acreditando, mesmo depois de tomar o gol ali, acreditando que poderia chegar em algum resultado, poderia brigar, e brigou de igual a igual com o Flamengo. É daquelas vitórias que quem saiu antes ali, eu até falei num desabafo, cara, teve gente que saiu com 40 minutos de jogo. Eu acho que essas pessoas não podem comemorar essa vitória. Eu tenho uma opinião bem pesada, sabe? Não importa a desculpa, se mora muito longe, dependendo de carona, de ônibus, não. Cara, não dá. E é o que o Mano falou. Até com um rapaz hoje, ouvindo a reportagem ali no 12. Até o final. Até o final, fica até o final, apoia até o final. E isso eu achei muito, muito ruim, assim, ver pessoas indo embora, assim. Porque o que eu penso? Vamos supor assim o Raul. Vamos supor, vou citar o Raul. Não conseguiu ingresso para ir no jogo. O Raul é um cara que vai até o final, fica até o final. Pô, ele gostaria de ter ficado até o final. Aí alguém sai aos 40, aos 35. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender isso. Tirou o lugar de quem queria realmente ficar e acompanhar, acreditar até o final, sei lá, qualquer coisa. Mas, pô, sair antes, isso pra mim não tem desculpa, sabe? Então a torcida, eu acho que abraçou, a gente abraçou mesmo o time ali. Eu era um daqueles que, 45, né, 46. Não vou negar que eu sempre entro, por ensinamento do meu pai, sempre entro no Brasileirão pelos 46, mas dá esperança porque lembra aqueles jogos assim que o Inter corda esticada, e a gente sabe, né, contra os times grandes, o Inter sempre joga bem melhor do que contra os times pequenos, a gente sabe que isso é normal. Esperamos que esse ano aí a gente consiga manter contra time grande e contra time pequeno também.
O Alexandre. Boa noite, Gustavo, Raul, Doda. O Inter fez uma excelente partida, né? Eu gostei muito do que eu vi domingo, né? É uma partida, um jogo com cuidados defensivos, né? Que tem que ter contra o Flamengo, né? É, jogar, usando um termo moderno aí que eu não gosto muito, de forma propositiva, como dizem os modernos, né? Principalmente os que hablam, contra o Flamengo, jogar de forma propositiva, tu toma quatro, no mínimo quatro. Dá espaço para eles, eles tomam conta do jogo e fazem um, dois, três, quatro, terminou. Então eu acho que o Inter jogou como tem que jogar. Se não me engano, o Inter não teve 40% de posse de bola. Eu acho que andou na faixa dos 38, né? E me agrada muito isso. Me agrada, porque joga com cuidados defensivos, sem também se acadelar, né? Se ficar só atrás esperando o Flamengo, aí também não dá certo. Então eu acho que eu gostei muito do que eu vi, né? A zaga do Internacional foi bem, não é fácil. O Pedro, eu peguei os números do Pedro agora para falar para você, se não me engano, com 17 ou 18 gols em 17 jogos esse ano. Ou seja, ele deve ter feito gol em todos os jogos. Se não fez em todos, fez em quase todos. E a zaga do Inter parou o Pedro, ele não fez gol contra o Inter, né? É um excelente time o Flamengo e eu acho que o Inter fez uma grande partida, né? Com alguns destaques assim individuais muito bons. O Wanderson volta a ser o Wanderson, aquele do primeiro semestre do ano passado, fazendo a diferença, né? Cortando para o meio ou indo na linha de fundo e cruzando com a perna esquerda, né? Eu acho que ele tem mais repertório que o Pedro Henrique quando ele está em forma, né? Em que pese o Pedro Henrique ser bom jogador. Então o Mano está acertando, mantendo os dois, né? É, com relação ao que tu comentasse ali, Gustavo, o futebol ele mudou muito, né? Principalmente depois da pandemia, com o advento aí das 5 mudanças. Hoje o treinador ele dispõe praticamente de mudar meio time no segundo tempo. Então eu não sei se daqui a pouco não é mais interessante tu entrar com o Maurício no segundo tempo ali, zunindo com todo o gás, com o time mais cansado, ou até mesmo um Pedro Henrique para o segundo tempo, porque você pode fazer 5 alterações, né? Então você hoje não tem 11 titulares, no meu entendimento, você tem 14, 15, 16, né? E o Mano eu acho que está sabendo muito bem usar esse advento das 5 substituições, né? Onde ele promove num único momento 3 mudanças que foram decisivas ali, no meu entendimento, as entradas de Maurício Depena e do Luiz Adriano. Luiz Adriano, eu penso que o Luiz Adriano, ele me remete ao Alan Patrick do ano passado. Vocês lembram quando ele chegou? Não conseguia jogar 30 minutos. Depois começou a jogar 45 e agora está voando. O Luiz Adriano está visivelmente fora de forma. Não tem condições de contribuir com meio tempo de jogo, né? Mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque é bom jogador. Vejam vocês, o segundo gol do Inter ontem, o Luiz Adriano não está sequer na área. O gol sai de uma lateral, né? E o Inter avança com o Alan Patrick, com o Wanderson, depois com aquele gurizão que entrou bem, que parecia que tinha cavado um pênalti, mas não foi pênalti, e o Maurício faz o gol, o Luiz Adriano não está dentro da área. Né? Então eu acho que ele vai precisar de um recondicionamento, vai entrar aos poucos, até chegar à sua forma ideal. Né? Então, finalizando essa minha primeira participação, acho que o Inter cresce no momento certo, né? E início de Campeonato Brasileiro, com os 2 primeiros confrontos muito difíceis, o Fortaleza onde já ganhou, já meteu 3 no Curitiba fora de casa, o Inter não perdeu lá para o Fortaleza, né? E cresce também no momento certo nas Copas aí, né? Se passarmos agora quinta-feira, já estamos nas quartas de final da Copa do Brasil, né? E tudo indica que o Inter deve classificar na Libertadores, né? Ficou bom o grupo para o Inter agora, ficou na feição, né? As chegadas de Ener Valencia e do Arangues, ou seja, o Arangues já está aí, né? Vai estrear e o Ener Valencia está contratado. Então eu acho que o Inter cresce no momento certo aí e tende a performar bem esse ano, né? Eu acho que tá muito bom, tô gostando. Não sei se o Raul compartilha disso, porque assim, agora o Alexandre falou da Libertadores, né? Me chamou a atenção aquela vitória de 1-0 lá
1-0? Foi 1-0 pro E- Metropolitano. Gol do alemão, né? Ou não? Isso, É, no Beira-Rio. do Beira-Rio. Então, me chamou a atenção aquela vitória meio no sufoco, assim, mas, enfim, de repente eu vi muitas oportunidades de gols mesmo do Inter. Acho que o Inter fez uma boa partida também, só achei que foi uma vitória meio apertada, assim, né? O Inter, o Inter tá decolando, Raul, é isso, tá acontecendo isso, o Inter tá decolando. Boa noite, pessoal. Não vou entrar nessa aí. Eu sempre digo que os nossos comentários aqui são feitos em cima do momento que os times da dupla Grenal, principalmente, vêm passando, vêm nos transmitindo. Então, tu pega aí o Campeonato Gaúcho, onde o Inter saiu precocemente, para o Caxias, nas cobranças de pênalti. O Inter sofre na estreia da Copa do Brasil. O Inter sofre nos dois primeiros jogos na Libertadores. Claro que tu vai te remeter na dificuldade, né? E tu salientaste muito aí, com muita propriedade, tu citaste, né, a dificuldade para ganhar de 1-0 do Metropolitanos, tá? Estreante em Libertadores, e assim bem como a dificuldade ontem para ganhar do Flamengo. Não estou comparando o Flamengo com o Metropolitanos, mas a dificuldade para ganhar de 2-1 de um poderoso Flamengo e a dificuldade para ganhar de um inexistente Metropolitanos, digamos assim, tá entendendo? E foi nos seus domínios, foi no Beira-Rio. Então, assim, eu vejo assim, se o Inter está decolando, quero queimar minha língua, né? Quero queimar minha língua, mas eu acho que ainda não dá para se dizer assim. Foi um belo jogo ontem, sim. Eu gosto dessa proposição, até o Joca falou ali, questão de ter menos posse de bola. Eu acho que isso aí realmente faz a gurizada, os jogadores pensar, né? Faz o treinador analisar. Tanto é que o que ele fez na análise? Ele tirou o Maurício, o coelho da cartola, né? E botou o cara lá e o cara fez os 2 gols. Tá? Então, claro, o Maurício ele vem de lesões, ele ainda não consegue. Aliás, tem uma tese do Maurício, né? Se ele está bem, ele não consegue jogar bem em 90 minutos. Não sei se vocês já notaram isso. Então, deixa ele assim, Gustavo. Me serve. Deixa ele assim, me serve. No segundo tempo, né, para ajudar. Eu acho que assim, como é que eu vou dizer? Eu vi o jogo contra o Flamengo, eu achei que foi um bom jogo, acho que foi o jogo que eu mais vi o Inter, assim, que mais me chamou a atenção o Inter, porque até então os jogos não tinham me chamado tanta atenção, assim. Acho que o Inter e o Flamengo se entregaram bastante pro jogo. Muito entrada. Eu senti isso, é estranho ver, é estranho escutar os relatos do Doda de torcedores ainda saindo no primeiro tempo, né? Saindo no segundo tempo, tudo bem, não vai rolar mais nada, já tá terminando e tal, e sair. Mas sair no primeiro tempo não faz sentido algum, né? Por mais que a partida, que o jogo esteja, digamos assim, encardido, não sai, o gol não sai de lado a outro. Isso aconteceu pra mim vendo o jogo contra o Cruzeiro também, o primeiro tempo. Então, um jogo chato, né? As duas equipes estavam jogando bastante, estavam propondo bastante, mas também estavam se anulando, né? O Grêmio não estava conseguindo produzir muito, o Cruzeiro estava conseguindo segurar o Cruzeiro, pelo menos. Então, quando a partida tá assim, realmente é chato assistir, mas não é o fato de ir embora. Tem que assistir até o fim. O torcedor tem que ficar até o fim, e mesmo estando perdendo, eu sou do tipo que eu assisto até o fim. Eu posso até estar achando um horror o jogo, ou eu posso estar perdendo feio, mas eu não consigo sair do estádio antes, né? Até porque pra mim ir no estádio já é um evento, né? Acho que tu vai pro estádio, pro torcedor é o ponto alto. Tu vai no estádio, já é um evento. Tu tem que curtir todos os momentos, independente de estar ruim ou de estar bom. O que eu tenho visto nos dois clubes, assim? Acho que o Inter ele tem uma capacidade de reação maior.
E o Grêmio não é só o grupo curto, né? Acho que o grupo curto tá fazendo com que os desfalques façam muita falta. Mas eu acho que tá faltando, assim, digamos assim, uma mudança de repertório também, né? Porque os clubes já vêm preparados para atacar o Grêmio, marcação na pressão. O Grêmio não consegue jogar, os jogadores não conseguem jogar. O Grêmio, espaçado do jeito que tá, em razão dos desfalques no meio de campo, tá fazendo com que a gente não consiga propor o jogo em determinados momentos em determinados momentos da partida. A gente não consegue propor nada. O time tá visivelmente espaçado, né? A gente está vendo os desfalques no meio de campo do Grêmio estão fazendo. Eu acho que o Grêmio só vai melhorar quando o PP voltar, porque o Vina o Vina jogou muito mal a última partida. O Natan tá chegando agora, né? E foi colocado ali no meio também para tentar ajudar, mas não conseguiu ajudar muito. Eu não senti muita ajuda do Natan no último jogo aí contra o Cruzeiro. E isso tá me deixando muito preocupado. E outra coisa que me deixa muito preocupado, eu acho que a gente poderia ter voltado com o empate de lá. Depois que o Grêmio tomou o gol, o Grêmio poderia ter feito um gol. E é uma coisa angustiante, assim. Eu não sei o que tem que ser feito. O Renato tem que colocar os caras para treinar o último toque, porque a gente não consegue colocar a bola para dentro, sabe? A gente consegue construir, mesmo com essas dificuldades do meio de campo. A gente pisa dentro da área, mas não consegue colocar a bola para dentro. Nem o Soares consegue. Eu vi o jogo todo do Grêmio também. Sabe o que me lembrou? O Grêmio me lembrou o Grêmio na maior parte do tempo, assim, o Grêmio da Série B, que tinha jogos que não desenvolvia, e o Cruzeiro me lembrou o Inter de 2018 voltando para a Série A, jogando por um prato de comida de uma maneira assim, ó. Tirando o clubismo, para mim o Cruzeiro amassou o Grêmio em questão de campo, assim. O Grêmio não teve poucas escapadas, assim. Isso. Uma também por falta de muitos jogadores, muitos desfalques, né? Muitos desfalques. Mas eu achei assim, ó, o Grêmio tem que dar uma mudada na mentalidade, falando, né, de futebol. Estamos falando de futebol aqui, tirando o clubismo. Parece que o Grêmio pegou o gauchão, sabe? Nós somos os atuais campeões do gauchão. Tranquilo, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Porque a gente é o atual campeão. Tá faltando, parece, essa fome também um pouco, por mais que tenha uma falta de jogadores, foi o que demonstrou. Eu falei com alguns amigos meus gremistas, assim, também, o rapaz, aquele, meu compadre, do Grêmio Nostalgia, ele falou, cara, não parecia ter vontade, sabe, os jogadores, assim, só o João Pedro, pra mim, João Pedro, lateral direito, se não me engano, isso, né? Pra mim, muito bom jogador, cara. Pra mim, uma das melhores contratações do Grêmio, eu acho, jogador... cabeça erguida, vai para frente, tenta triangulação, tudo, mas eu acho que tá faltando esse entendimento pro Grêmio ali, de ok, somos campeões do gauchão, a gente voltou agora pra Série A, e cara, se olhar todos os 20 da Série A, é uma das coisas mais lindas de se ver, porque cara, é só time grande, só analisar ali, cara, tá muito bacana essa Série A desse ano. E se os dois, né? Inter e Grêmio, se não se ligar, vai começar a derrapar, vai ficar embaçado. Eu tô preocupado. Acho que a gente precisa botar o pé no chão mesmo. O torcedor, ele precisa entender que a gente ganhou já o gauchão. A gente conquistou o Hexa. A gente tem isso, beleza. Mas o Campeonato Brasileiro começou. A Copa do Brasil a gente tem uma vantagem. Eu vou ir agora no jogo da Copa do Brasil dessa semana, né, contra o ABC aqui, o ABC de Natal. Mas assim, fiquei na dúvida também, né? Pô, vou ir, é o jogo tarde, né? Como é que vai ser esse Grêmio, né? Foi um sufoco ganhar do ABC lá, também foi um sufoco. Fizemos 2 gols, mas foi um sufoco. Vai ser esse sufoco até os jogadores saírem no departamento médico, a volta do Reinaldo, a volta do PP,
A zaga, o gol saiu de uma falha na defesa, grosseiro, o jogador tava sozinho, o jogador do Cruzeiro tava sozinho, sabe? E ele bate muito bem na bola. O Gabriel Grando foi um dos melhores jogadores, fez boas defesas, a gente não vai ficar nessa, vai ficar o melhor jogador do Grêmio na partida, não vai ser o Soares, vai ser o Gabriel Grando, vai ser o goleiro. Não dá pra ser assim, e eu acho que tá na hora de a gente pensar nisso. O grupo é curto, uma das razões que a gente tá enfrentando esse problema aí é o grupo curto. Realmente, não tem peças, eu não gosto de usar peças, não tem jogadores que substituam aqueles titulares que fazem a diferença, né? Então isso preocupa. A gente tem um Campeonato Brasileiro que é longo, um se machuca, já esculhamba todo o esquema. E eu vejo isso com relação ao Inter também. Acho que o Inter fez uma boa partida contra o Flamengo, acho que fez uma boa partida contra o Metropolitano, embora devesse ter feito uma partida melhor para não terminar ela no sufoco, né? Não fazer gol nos acréscimos, não fazer gol no final, né? Para garantir digamos assim, a pontuação do campeonato. Acho que os dois clubes passam por isso. E passam por isso no sentido de um jogador se machuca, esculhamba todo o esquema. O Grêmio está sentindo mais isso agora. Mas isso pode acontecer com o Inter aí na frente. Até porque o Inter tá em mais uma competição, além da Copa do Brasil e do Brasileiro, tem a Libertadores. Então essas coisas estão preocupando muito o torcedor. E eu estou muito preocupado. Eu não estou aqui, e é bom que tá os colorados sérios hoje aqui, conversando comigo. Não, eu não estou aqui para ser rotulado aqui, o Gustavo já está dizendo que o Grêmio vai cair. Não, longe disso. Até porque tem outros clubes aqui, o Raul vai falar aí, vai fazer uma radiografia aí das duas primeiras rodadas do Brasileirão. Tem outros clubes aqui que estão piores do que o Grêmio, né? E provavelmente estão piores do que o Inter. Certamente estão piores do que o Inter. Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer um bom campeonato. A gente não pode, tem que avançar mais do que fazer só 45 pontos. Acho que o Grêmio tem condições de fazer mais do que isso, com o elenco que tem. E o Inter é a mesma coisa. A gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em fazer mais do que 45 pontos. Mas do jeito que tá, é preocupante. Gustavo, opa, perdão. Pode falar. Interrompi, tu estava concluindo. Eu vi o jogo do Grêmio. E eu vi um Grêmio, assim, em que pese meu coloradismo, mas assim, falando de uma forma bem pragmática, o Grêmio escapou de uma goleada em determinados momentos do jogo. Foi mal o Grêmio. Segundo tempo, principalmente. Isso. E o Cruzeiro, olha, o Cruzeiro vai sofrer nesse Campeonato Brasileiro. Também acho. O Cruzeiro vai sofrer nesse campeonato. Não tem nada ali, hein? Não tem nada. Tem muito pouca coisa. Acho que o Cruzeiro em seguidinha tá lá embaixo e pode até não rebaixar de novo, porque é um grande clube e lá dentro ele vai fazer pressão, tá jogando em Independência, tem torcida, né? Isso aí pesa, né? Porque eu acho que já tem 2 times rebaixados aí. Eu já cravaria hoje. O América Mineiro e o Curitiba caem esse ano. E eu acho que o Cuiabá também. Né? O Curitiba tá horroroso. Vai ser um saco de pancada esse ano. Né? Voltando ao jogo. Não fala isso, pelo amor de Deus. Aí quando o Inter jogar contra o Cruzeiro lá, contra o Curitiba. Mas o Grêmio foi muito mal e eu queria chegar num ponto aqui. Será que essa questão do goleiro do Grêmio não pesou no grupo? Alguns jogadores daqui a pouco não saíram a favor, psicologicamente a favor do goleiro, que foi barrado pelo Renato, e isso se refletiu dentro de campo? Não sei. É uma pergunta que eu faço para vocês aqui. Porque foi um fato inusitado, assim, né? Isso surgiu ali, vazou 24 horas antes do jogo, né? Inesperado, e a entrevista do Renato no final do jogo, assim, eu achei, de novo, o Renato voltando a dar áreas de mandar no clube. Qual foi o repórter que falou ontem? Foi que eu vi que vazou, no caso, dizendo que era o Renato que estava indicando o tal do empresário. Como é que é o nome
É um desses identificados, me esqueci o nome agora. O Germano? César Cidade Dias ou Farid Germano Filho? Não, aí que tá, não foi nenhum dos dois. Não? Bertolho. Não vou. Esperoto. Foi o Esperoto Júnior. Não vi. Eu vi o vídeo dele, eu recebi, falando desse Eu- lance, coisa aí. Eu acho que isso aí refletiu um pouco. Eu acho que pega. Acho que bem ou mal pega um pouco nisso aí. Pode ser. Pode ser que na partida contra o Cruzeiro alguns tenham sentido isso. Mas não fez falta, né? Não fez falta, Não Adriel. fez falta, não fez falta. Não, foi Quem muito fez falta bem foi o Thiago Grando. Santos e o Tassiano. O Não, mas o Tassiano ontem seria um Tassiano- jogador importante. Seria importantíssimo, O sabe? Tassiano não deveria ter saído do Grêmio. Eu acho que o Thiago Santos, o ambiente era tipo o Edenilson, sem querer o comparar. ambiente Não tinha mais. ambiente, não tinha ambiente. Mas pra o Tassiano, o Grêmio tá precisando de grana? Acho que não, né? Acho que não era grana, não é problema do Grêmio grana, né? Pra vender o Tassiano. Não, eu acho que tem também, tem uma certa limitação, mas não pra vender o Tassiano. Acho que, claro que o Grêmio aproveitou o momento pra vender o Tassiano bem também. Porque Também se tem o isso, né? Tassiano Trouxe o fica... Natan agora também, que faz também função de meio É, campo. exatamente. O Natan tá chegando agora. O torcedor não pode cobrar tanto do Natan. Ele Sim, entrou duas faz parte. partidas, agora entrou como titular, né, contra o Cruzeiro, mas ele entrou contra o ABC, não fez uma grande atuação porque estava chegando. O problema todo maior, eu acho que o que está faltando no meio de campo do Grêmio, de fato, é o PP. É o PP e o Carbadio. Sim. São os dois. Pra mim, os dois estão fazendo muita falta, junto com o Vidiaçante ali. E o Soares, né? Porque, o Soares. o Bitelo. O Soares tá errando gol, né? Ele tá errando gol, isso é fato. Tem que reconhecer isso. Ou é problema de confiança, como eu já falei no episódio passado. Pode não ser, né? Porque é o Soares, o cara tá acostumado com a pressão. Mas a bola não chega direito nele, por causa do meio de campo, sabe? O Soares pifa os caras. Pifou o Cristaldo não fez o gol, na cara do gol, sabe? A bola chega mascada pra ele. Ele entrega bacana e não chega mascada pra ele. Exatamente. Ele entrega bacana. O Soares fez uma assistência ali pro Cristaldo e o Cristaldo não conseguiu responder. Então, o que tá faltando mesmo é qualidade no meio de campo. O Bitelo, por exemplo, passou boa parte do jogo muito recuado. Muito recuado. E o Renato também demorou muito tempo para fazer as trocas. E aí isso fez com que o nosso segundo tempo contra o Cruzeiro fosse terrível, fosse só piorando. O Renato botou, por exemplo, o cara que é mais agudo para dar uma resposta lá no ataque, o Zinho, aos 30 do segundo, eu acho. Né? Já deveria ter entrado aos 10 do segundo, sabe? Não demorou muito tempo para fazer troca. E aí soltou o Bitelo, né? O Bitelo se soltou aos 30 também, quando entrou um outro cara. Não vou me lembrar agora. Quem é que entrou ali no... entrou o Galdino. Galdino entrou. Entrou o Galdino. E, agora... Guilherme? Não é Guilherme, Não, André, né? Entrou o André, o Galdino. Putz, eu não vou me lembrar, mas não sei. O Bitelo ficou recuado o tempo todo, jogando fora do ambiente dele, né? Aí não apareceu bem. Exatamente. Aí mais pro final da partida, o Bitelo começou a se soltar mais. Mas esses problemas aí, o Renato teve que fazer esses meshes porque o grupo é curto. Porque não tem qualidade quando se vai substituir. E isso é um problema pro Grêmio. E isso tem que ser visto. E espero que com a volta desses caras que estão no departamento médico... Né? O Vidiaçante, infelizmente, foi grave o negócio dele, foi a pancada na cabeça lá do Kahneman. Fogo amigo, né? O Kahneman deu uma cabeçada no Vidiaçante, o Vidiaçante quebrou todo o rosto. Aí complica, né? A gente já tem um grupo curto, aí tem mais essas, né? Então eu acho que o grupo do Grêmio é menor que o do Inter hoje, com a chegada esse pacotão de reforço que chegou do Inter agora, com o Campanharo, etc e tal. Tem um guri que o Inter contratou do Ituano, que eu não sei porque que não está sendo relacionado, que foi destaque lá no Paulista, Doda. Como é o nome dele? O Barros, o Gabriel Barros. Lucas Barros. O Lucas Barros. Então, Pro eu jogo acho que o Inter... Brasil era documentação. Da Copa de Fortaleza foi documentação, mas era para ter resolvido. O Inter rechou mais. Está com mais peças de reposição. E o Grêmio também está demorando muito para recuperar os jogadores. Eu tenho escutado
o pessoal está questionando um pouco, porque o PP não tem previsão de volta, né? Que Mas lesão muscular bem demorada essa do PP, hein? o problema médico do departamento médico no Grêmio, a gente sabe que é notório já faz anos, né? O zagueiro fez uma artroscopia que hoje a artroscopia é normal o jogador voltar com menos de 30 dias e o Jeromel não tem nem previsão de volta. Essa lesão do Carvalho aí também não tem previsão de volta. Enfim, isso aí para um grupo com poucas peças de reposição. E vai estourar os que estão jogando. Pode estourar o Bitelo. O Bitelo é um que joga todos os jogos e é um cara que tem a válvula de escape do Grêmio. Daqui a pouco estoura um Bitelo da vida, estoura um músculo, uma coisa. Tem um detalhe aí que o Gustavo falou, tá? Que alguns jogadores já estão meio apagados, né? Nesse último jogo que eu vi apagado Bitelo, né? Eu vi apagado Soares, que já não é o primeiro jogo também, tá? Concordo contigo. Existe assim uma proposição de jogo do Renato e também uma proposição de jogo dos adversários do Grêmio. Então, assim, o momento que tu tem aquela questão, se, por exemplo, tu não pode, eu sempre falei isso aqui, tu não pode pegar Campeonato Gaúcho como parâmetro para brasileiro. Então, assim, o Grêmio vem jogando o mesmo futebol que foi o Campeonato Gaúcho. Não se reinventou para o Nacional. Não se reinventou. Muita propriedade, Doda, sabe? Aí o que acontece? Os caras estão pegando... O Renato não tem variação de jogadores, de jogadas, né? De jogo, uma preposição diferenciada de jogo. Para tu jogar contra o Cruzeiro, mesmo que os dois tenham se enfrentado no ano passado, né? O Grêmio tinha que ter mudado o fato do jogo ter sido lá no Independência. Campo em cima, torcida dando bafo na nuca. Era óbvio, notório que aquele sistema de jogo com os jogadores que o Renato tinha em mãos e montou, que o Grêmio ia levar uma pressão. Levou, no momento, quando o goleiro é escolhido melhor em campo, isso é uma unanimidade, né? Tem coisa errada. É que o outro time está criando. Sim. O outro time está chega 2, 3 vezes com perigo, com exatidão de gol, e o goleiro está tirando tudo. Tá? Então, assim, eu vejo assim, que o Grêmio está entrando na mesmice dos anos anteriores com o Renato. E outra coisa assim, entregaram, sim, de novo a chave do vestiário para o Renato. Entregaram. Eu tô achando. Não tem como, sabe? Então, assim, é muito... Por que ele queimou o cara faltando 1 hora? O Renato não é de fazer isso. Não é de fazer isso. É que alguma coisa muito grande em questão de 40 minutos, aliás, 2 horas antes do jogo da escalação, digamos assim, aconteceu. Vamos o seguinte, assim, não, eu vou tirar o guri agora para ele aprender. E pelo visto vai vir muita coisa à tona. Né? Vai vir muita coisa à tona. Sabe? Então, assim, eu acho que as coisas não vai parar aí no Grêmio, infelizmente. Né? E eu vejo assim, o porquê do Soares não está rendendo aquilo que vinha rendendo no ano anterior, mesmo no Nacional. É um campeonato uruguaio aqui, pouca gente, eu acho que só eu conheço, eu que assisto o campeonato uruguaio. Porque pouca gente não uma coisa que não se consegue ver o campeonato uruguaio, porque não nenhuma emissora. Eu escuto mais pela rádio Carve, né? Então eu vejo assim, o Grêmio vai ter que mudar muito. Concordo com o Gustavo, sabe? Assim, é a segunda rodada, mas é preocupante pelo que tem, pelo cobertor curto. E vamos ser bem sinceros, né? O nosso frio rigoroso no Rio Grande do Sul, ele está chegando. Então, conforme tu vai sentindo frio, tu vai te agasalhando, certo? O Grêmio é diferente, ele vai te agasalhando aqui em cima, mas os pés vão ficar descobertos, gente. E aí vai morrer congelado de novo? Não pode, sabe? Então, assim... O que tu tem para nos relatar, Raul, com relação ao Campeonato Brasileiro?
até para de repente nos passar uma certa, né, tranquilidade ou pelo menos mostrar que de repente a gente não tá tão mal assim, ou tá mal, mas tem clubes ainda muito mais. O Gustavo quer uma luz, dá uma luz eu pra ele. preciso, exatamente, eu preciso sossegar um pouco, assim, vou ver o que vai acontecer agora quinta-feira, vamos ver nesse jogo de volta da Copa do Brasil aí, com a vantagem, o Grêmio tem a vantagem para avançar, né? Se não conseguir manter essa vantagem, aí, meu Deus, aí o negócio. Acho que já passou. Eu acho que a Copa do Brasil o Grêmio já passou. Sinceramente. Eu acho que sim também, né? Eu acho que. Até porque o ABC não é um clube de grande tradição, né? Então, vamos. Quer dizer, tá bem lá, né? Tá bem lá. Tanto que a gente quebrou uma invencibilidade no campo deles lá de um ano e pouco. Né? Um ano e alguns meses. Enfim, eles não tomavam gol, é uma coisa que a gente fez 2 gols, também é outra coisa, né? Então vamos ver, né? Vamos ver se de repente agora no jogo de volta a gente garante pelo menos o ânimo, né? Da equipe avançando na Copa do Brasil, ganhando bem, mantendo a vantagem, ganhando bem, e aí tentamos recuperar contra o Cuiabá, né? Que é o próximo confronto no Campeonato Brasileiro. Mas Raul, tu fez um levantamento, né, pra gente avaliar o Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas aí. Aproveitando já aí a tua deixa, o Cuiabá ele está em 15º, tá? Tem 1 ponto, né? Já o Grêmio ele é 13º com 3 pontos. Jogo de 6 pontos. Pensa de 2 pontos aí, então para tu ver um jogo complicado, encardido para o Grêmio já na terceira rodada. É lá? É lá ou no... É lá. É lá. O Inter joga no Beira-Rio domingo e o Grêmio joga sábado. Vamos estar lá de novo. Aí para vocês terem ideia, eu concordo com acho que foi o Juca, né, que falou que o América, Mineiro e Curitiba já são candidatos fortíssimos, né? Sim, 2 jogos, 2 derrotas, né? Os 2 são, sim, para vocês terem noção, a defesa mais vazadas, né? Do Campeonato Brasileiro, com 6 gols, tá? Então, assim, tudo isso indica que bem provável, sim, né? O Curitiba que tá... olha para o Curitiba, tu não vê time no Curitiba, tu vê um amontoado. Horrível, né? Quase caiu o ano passado já, né? Tu vê o América Mineiro, a mesma coisa, sabe? Mas o que me chama a atenção de 2 clubes aí é o Bahia, que subiu o ano passado, mas pariu uma bigorna no Campeonato Baiano, né? E tá em 18º e em 17º tá o Santos. E desde o Campeonato Brasileiro, Paulista, vem demonstrando sua deficiência. Eu acho que esse ano vai. Eu acho que esse ano o Santos vai abraçar o caixão. O Santos do Papito. Agora o Odair Helman pegou um rabo de foguete lá, porque não vê, tu olha o elenco do Santos ali, não tem nada, né? Tem aquele baixinho que é bom jogador, o Cristal, o Soteldo. Para vocês verem que é um campeonato tão parelho, né? Que é uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiz uma comparação Série A, Série B, né? Na Série A, na primeira rodada dos 20 clubes, 11 estavam como invictos ainda, não perderam na primeira rodada. Já na segunda rodada, só 7 permanecem com essa invencibilidade. Ou seja, 25% já na segunda rodada, né, perderam essa invencibilidade. Dá para se dizer assim, o Palmeiras, Fluminense, Botafogo, o Bragantino, o Red Bull, né, Fortaleza, Inter e Vasco. Então me chama muita atenção o Vasco. Tá? São os únicos, digamos aí, invictos, né? Na primeira rodada, nós tivemos lá 26 gols. Tá? Na segunda rodada, já com a conclusão do jogo Botafogo e Bahia, foi 2-1 para o Botafogo, tá? Nós tivemos aí 25 gols, ou seja, 1 gol a menos que a primeira rodada. Para vocês verem o grau de dificuldade. Aí a gente vai lá em cima, lá e vê assim, ó, as 2 rodadas na Série A, 51 gols em 20 jogos. A média deu 2,5.
Se compararmos com 18 jogos da Série B, porque o Sport estava disputando o final do Pernambucano, né? Então ele tem 2 jogos atrasados. São 18 jogos, 47 gols, a média é 2,6. Ou seja, é maior que a conclusão da Série A. Gente. Isso me chama a atenção também. Por quê? Porque no momento em que a Série A tem um número de gols baixo, tá? Porque as maiores vitórias foram lá do Flamengo em cima do Curitiba, do Fortaleza em cima do Curitiba, o Fluminense na estreia, todos eles foram placar de 3-0. Sim. Que para nós, eu vou ser sincero, eu não digo que é goleado, é um placar Elástico. Elástico. Mas o Corinthians não tomou 3 ontem? Sim, também o Corinthians tomou 3 ontem, né? Do 3-1 do Goiás. 3-1 de virada. Na estreia do Cuca. E aí eu te digo, sai perdendo, sai ganhando. Então aí eu te digo assim, ó, é um campeonato equilibradíssimo, o Campeonato Brasileiro da Série A esse ano. Mas me chama muita atenção para aqueles que acharem, que nem aquela coisa assim, ó, eu sempre pego o Inter e o Grêmio e divido em 5 primeiras rodadas. Tu tem que fazer 11 pontos, né? Tem que fazer de 11 para mais, para tu ficar numa média lá, para depois ter que queimar uma gordura no final. Aí só que é o seguinte, assim, ó, o Grêmio já está atrás desses 11 pontos, o Inter, por enquanto, ainda está naquela média de queimar, tá? O Fluminense tem um ataque mais positivo hoje, 5 gols. Aí tu vê assim, ó, tem o Inter, tem o Grêmio com Soares, tem Palmeiras, que é bambambam, Atlético Mineiro, que é bambambam, mas nenhum desses estão figurando lá, tá? E o América Mineiro, como eu já falei, e o Curitiba é mais Raul, o Atlético tá com 1 ponto. 17º, ou estou enganado aí? Dá uma olhada aí. Não, ele está com 1 ponto e ele só não estaria na zona do rebaixamento pela questão dos critérios. Isso, Santos... ou seja, o Atlético Mineiro, ele está pontuação de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ele está praticamente eliminado da Libertadores, ele está com 2 derrotas, né? 2 derrotas. Tá? Vamos ver até quando dura o Cudê lá. Os caras vão pagar a multa e vão mandar ele embora. Vão fazer a besteira que nós fizemos, né? Quem é que assina um troço desse? Se eu pergunto para vocês aí, eu não entendo nada de gestão de clube, mas quem é que assina com um treinador cujo... Exato. Claro, eu tô ironizando aqui, mas como pode, né? Isso é lesivo ao clube, né? Um treinador com um histórico de entrevistas bombásticas após derrotas, os caras vão ali e fazem um contrato cuja multa rescisória é 25 milhões. É brincadeira, cara. E o Mário Fernandes, que não sabia também do contrato dele. Não viu que saiu hoje? Aí, para fechar essa questão dos números, tá? Nós temos 4 goleadores com 2 gols cada um. Tá? E nesse todos, aí não aparece Soares, não aparece Hulk, não aparece Cano, não aparece o Gabigol, não aparece Pedro, cara. Sabe quem que aparece? Vamos lá. Iago Pikachu, do Fortaleza. Gabriel Peck, do Vasco. Roger Guedes, do Corinthians. Caleri, do São Paulo. Camisa 9, pelo menos, tá. Maurício, do Inter, que é reserva. Viu, Gustavo? Mas eu não entendi que ele é reserva porque o cara tava lesionado e tal, aí tá voltando. Não, mas é incrível. Ele tá voltando bacana mesmo, Gustavo. Eu acho que ele saiu antes do último jogo do Gauchão, lesionado. Sim. E era uma lesãozinha de quadril, uma lesão muito boa de voltar assim. E ele voltou bem, né? E, cara, a gente critica os nossos goleiros, né? Eu digo colorados. E o goleirinho do Flamengo, se é o Kehler que toma aquele segundo gol, nós estamos até agora. Nós estamos sacrificando. Ele tá mal. Toda a geração. Ele sai mal, né? E sai mal no Jean Dias ali, quase comete um pênalti, fica no meio do caminho e ele já é baixinho, né?
Sim. Claro que o gol do Maurício foi um golaço, Maurício Ola, mas aquela bola era uma bola defensável. Sim. Verdade. Defensável. Porque ela foi fraca e não foi tão alta. Foi fraca. Vocês viram, alguém chegou a ver o jogo ontem do Goiás e Corinthians? Não, isso eu não vi. Eu vi um. Primeiro tempo eu vi uns 15 minutos, segundo tempo eu vi um pouco mais. O Inter pega o Goiás agora domingo. A gente sabe que Inter e Goiás, né? Até com o Grêmio também, né? O histórico não é lá essas coisas. É pedreira. E o goleiro do Goiás sempre liga contra o Inter, o Tadeu, aquele. Eu ia falar isso aí. Que pega goleiro, tudo. cara. Que baita goleiro. Ele cata muito. E é um timezinho chato, enjoado, porque assim, é um goleiro baixo. Posso tocar bola? Bem baixinho, um dos mais baixos que tem, eu acho. Pai, os padrões de hoje, né? Os padrões de hoje. O jogo do Inter contra o Goiás no Beira-Rio, então não me mete muito medo, viu? Agora, quando o jogo é fora, aí eu... eu acredito mas o ano passado a gente ganhou lá, lembra? É 6h30 da tarde o jogo, né? O Inter ganhou lá, acho que com o gol do Johnny. Eu acredito que a próxima rodada do Brasileiro, tanto para dupla, acho que tá tranquilo, assim. Embora o Grêmio jogue lá em Cuiabá, o Grêmio tem histórico de vencer lá em Cuiabá, acho que não vai encontrar tanta dificuldade assim. O que atrapalha mais em Cuiabá é o clima lá, é o tempo. É muito seco, né? Seco, mas o Grêmio já ganhou em fase pior, ganhou do Cuiabá lá, né? Então acredito que não vai ter tanta dificuldade assim para fazer o resultado lá, né? Claro, o jogo contra o Cruzeiro ainda tô mexido, tô magoado com esse, porque a gente deveria ter voltado com um ponto de lá. Eu achava um jogo difícil já. Eu vou dizer que eu não comentei muito e tal, queria a vitória, mas eu achava que, se sair de lá com um empate já tá bom, vamos pontuar, porque é como alguns aqui de vocês falaram, né? O lugar lá, o Cruzeiro tem torcida, o lugar é um lugar do abafa, sabe? O estádio, o Independência, ele tem isso, ele tem essa característica. Então, o Galo foi campeão da Libertadores assim, jogando sempre lá no Independência e jogou a final no Mineirão. Exatamente. Aí, cara, tinha essas características que e o Cruzeiro também não tinha vencido na primeira rodada, ia jogar Copa do Mundo contra o Grêmio, sabe? E foi assim, bem como o Alexandre falou, né? O Cruzeiro vai sofrer porque controlou o Grêmio no segundo tempo. O Grêmio no primeiro tempo não conseguiu produzir tanto, mas segurou eles. No segundo tempo o Grêmio voltou pior, e aí eles encontraram mais espaço. Mas é um time ruim, eu achei muito ruim. E é assim, é mais na raça, é mais na marcação, na pressão, no desarme, do que na técnica. Perderam gol também diante do gol. Aliás, eu assisti o jogo com o Franco, né, um integrante gremista do nosso canal, e eu disse pra ele, a gente não poderia ter pedido aquele gol com o Cristaldo. Mas dessa vez... Uma coisa que o Franco ressaltou, dessa vez quem perdeu mais gol foram eles. E a gente perdeu perdeu. Algumas das nossas bolas pararam na mão do goleiro. 2 do Soares, teve outra, enfim. Mas a gente não perdeu tantos gols. Talvez a gente não tenha produzido tanto quanto em outras partidas, mas a gente não perdeu tantos gols. Eles perderam muitos gols. Com o Grêmio com essas deficiências que eu falei antes. Então o Cruzeiro vai sofrer. Contra o Cuiabá, talvez não seja tanto sofrimento, mas vai ser também. Enquanto a gente enfrentar essas lesões, enquanto a gente não tiver o meio de campo que a gente precisa para fazer o jogo que o Renato propõe, a gente vai sofrer. Bom, mas enfim, até me perdi aqui, né? O próximo confronto contra do Inter vai ser contra o Goiás. Né? Copa do Brasil ou... Copa do Brasil, quinta-feira, CSA. CSA, jogo de volta, né? O Inter tem uma vantagem, um gol a mais,
né? Uma vantagem mínima, né? Uma vantagem mínima, uma vantagem que com um gol só já coloca o CSE de volta no campeonato, vai para pênaltis, né? Vamos rapidinho, vamos fazer um palpitão aí. Eu vou girar a mesa, a gente está se encaminhando já pro final do episódio, eu vou girar a mesa pro recado final, e aí nos recados finais vocês podem dar palpite. Eu vou ser bem sincero, eu não tô querendo dar palpite de nada, não tô querendo nem ver os palpites de vocês, muito menos dar os meus palpites. Por isso que vou anotar aqui para pagar o churrasco. Eu nem tenho feito cobrança nem tenho feito perguntas de palpite no final do episódio, justamente por isso. Eu não tô afim de dar palpite, porque tá tudo muito nebuloso no Grêmio. Ruim. Mas vamos lá, vou girar a mesa aqui pra gente dar o recado final, e aí podem dar palpite se quiserem aí pras próximas rodadas. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Eu não sei quando é que o Inter volta pra Libertadores aí. Semana que vem. Semana que vem. Quarta-feira. Contra quem? Nacional. Aqui. Nacional, esse jogo aí vai ser... Jogo encardido. É pelo peso do Nacional, não sei se o Nacional tá lá essas coisas. É o líder do grupo. É o líder do grupo, beleza. Bom, vamos começar então o recado final. Raul, dá o teu recado final. O meu recado final é assim que eu espero morder, queimar, costurar a minha língua depois, tá? Dessa vitória em frente ao Flamengo, tá? Meus palpites, então, assim, Grêmio e CRB, 2-0 Grêmio, lá, tá? E Inter e CSA, 1-1. E aí, Doda, dá o teu recado final aí, dá os teus palpites se quiser aí também. Mais uma vez, um prazer participar aí com vocês aí, provando mais uma vez que a maior torcida do Inter, né? Mas antes do Inter tá tudo certo, tá matemática, né? Tá difícil pro Grêmio. Eu acho que quinta-feira lá contra o CSA também vou, na do Raul, 1-1. Acho que é joguinho pro empate, pra não achar que o Inter tá decolando mesmo. Calma, vamos segurar. A gente sabe como é que é. Final de semana, eu acho que a gente ganha do Goiás, mas vai ser outro jogo encardidinho. Acho que 2-1. E o Grêmio, na volta, é quarta, né? Não, quinta. Quinta. Jogo de volta contra o ABC de Natal. 1-1 com emoção, saindo atrás. Grêmio empata, Grêmio copeiro. 1-1 tá bom. 1-1 também não deixa tão no sufoco, porque a gente fez 2 lá, mas não pode empatar dentro de casa com um time que, embora esteja numa boa fase lá, não dá. Tem Soares, cara. Não dá. A gente não era pra eu estar nesse sofrimento com o Soares em campo, bicho. Mas tudo bem. E aí, Alexandre, dá o teu recado final aí. Então, uma boa noite, pessoal. Muito bom ter participado de novo com vocês, né? E esperamos no próximo encontro aí que os gremistas se façam presente, não deixem o Gustavo sozinho. Tá ficando ruim, a segunda vez já. Tá Brincadeiras à parte, eu acho que o Inter passa bem lá em Alagoas, porque o CSA vai se abrir, vai ter que sair para cima, precisa dessa passagem de fase, porque é um campeonato extremamente monetário, às vezes é a redenção de um clube desse porte, né? E ao se abrir, eu acho que ele vai correr riscos, e correndo risco, o Inter pode passar até com uma certa tranquilidade lá. O jogo contra o Goiás aqui, um jogo vencível, né? Tem que fazer esses 3 pontos, se quiser almejar alguma coisa, porque se não fizer esses 3 pontos, vai ter que buscar um outro lugar mais complicado. Com relação ao Grêmio, já está classificado também, então acho que nas quartas de final da Copa do Brasil aí, acho que vai ter Inter e Grêmio, né? E quem sabe um sorteio não tem Grenal, se não me engano é Grenal, né? Não quero Grenal. Desculpe, se não me engano é sorteio, né? Agora o formato. E a Libertadores, eu acho que a gente vai ter tempo de comentar aqui a semana que vem, né? Sim. Acho que sim, acredito que sim. Vai ser um jogo importante da Libertadores aí, com 2 clubes grandes, né? O Inter e o Nacional. Então acho que vai valer a pena, porque até agora o Inter enfrentou só, né? Clube sem tradição. Nacional é meu filho. Pois é, o Nacional Olha, é o nosso clube co-irmão, né, do Grêmio. O Marcos mandou aqui um abraço pro Raul e disse que ele concorda com tudo que o Raul disse, mesmo sem ter participado. Ele falou agora no WhatsApp. Tá bom. Como o Marcos não ouviu o Raul, né, então ele concorda com tudo, né, então pode concordar com tudo. Como ele não ouviu, né, não é uma live, isso vai pro ar depois, né, então concordou com tudo, Raul, concordou com tudo.
Mas então tá, gente. Um abraço, mano. Ficamos por aqui. Beleza, guris? Voltamos no próximo episódio. Até a próxima. E que Grêmio e Inter avance aí nas competições e que o departamento médico do Grêmio devolva os nossos jogadores de uma vez, né? Até o próximo episódio. Até mais. Até a próxima. Valeu, vida longa.